Eu particularmente, é uma das passagens que eu mais gosto dessa pequena carta aos Filipenses, é este pedaço aqui, né, principalmente em relação ao versículo 21. Tanto é que eu acho que a semana que vem eu vou pregar de novo, só sobre o 21. Porque são coisas magníficas que nós tiramos princípios para a nossa vida que, de fato, mudam a nossa história. Então, concentra bastante, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo também. O tema da minha mensagem hoje é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 19 até o 26. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, ou seja pela morte. Verso 21. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto de meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Só fazendo uma rápida síntese do que eu falei a semana passada. Lembra? Paulo, ele está preso, e este homem, mesmo diante de uma circunstância difícil, mesmo diante de uma prisão, ele consegue ver Deus agindo na vida dele, e ele consegue perceber que aquelas cadeias tinham um objetivo, tinha uma finalidade. Talvez não era aquilo que ele queria, mas Deus tinha um objetivo até mesmo nas suas cadeias. E então ele diz que por conta de sua prisão, ele pôde evangelizar a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, coisa que ele jamais teria a oportunidade se ele não estivesse preso. Mas ele diz que também as suas prisões serviram para encorajar os irmãos, porque como a igreja estava sendo perseguida, Paulo não arredou o pé. Paulo disse: eu vou continuar pregando aquilo que é verdadeiro, vou continuar servindo ao meu Senhor Jesus Cristo. E por conta dessa sua fé e dessa sua atitude, diz a Escritura que ele vai preso. E por conta de sua cadeia, aqueles irmãos que estavam com medo começaram a não temer mais, dizendo: calma aí, se Paulo, o apóstolo, ele não tem medo de cadeia e nem da morte por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos falhar? Não podemos. Então serviu para encorajar. E Paulo diz que Deus, em sua soberania, ele conseguiu usar até a motivação errada de alguns líderes da igreja, porque alguns estavam pregando Cristo por inveja. E Paulo diz: mas Deus é tão bom que até a motivação errada desses homens, Deus está usando para o seu bem, contanto que Cristo seja pregado, o resto não importa. Então nós chegamos aqui no versículo 19. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Otávio. O primeiro princípio é o seguinte: a certeza de sua libertação. Olha o que Paulo diz no verso 19. Filipenses 1, 19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo, ele acreditava piamente de que ele seria liberto daquela cadeia. Ele tinha, para ser redundante, certeza absoluta. Não, tudo coopera para o bem, é o que ele tinha dito anteriormente. Eu acho que eu não coloquei Filipenses 2 ali, tem esse, mas eu acho que não, né? Filipenses 2, versículo 23 e 24, que é no capítulo seguinte, Paulo diz assim: assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Ele está falando ali em relação a Timóteo. Ele diz assim: olha, eu vou enviar vocês Timóteo, eu estou preso, vou enviar vocês Timóteo, mas eu tenho certeza, né, que não só Timóteo, eu também vou, pode ter certeza, eu vou e estarei aí com vocês. E essa convicção que Paulo tinha, não era uma convicção de alucinação em sua mente, não era uma convicção de um desejo místico, mas de uma certeza no Deus em quem ele cria. É mais ou menos o seguinte, eu sei que é um exemplo talvez não tão adequado, mas para você entender melhor.
Você vai fazer uma entrevista de emprego, e então você sabe, estão precisando de um funcionário, e é o seu perfil aquela vaga. Você tem todas as qualificações necessárias, você é alguém pontual, você é alguém fiel a Deus, e você conversa bem na entrevista, você não fica nervoso, você não tem, você responde da melhor maneira possível, fazem lá um questionário com você e você acerta tudo. Essas circunstâncias te fazem ser mais convicto de que algo bom vai acontecer. Você não precisa ser místico, basta ser realista. Da mesma forma, Paulo olhava para as circunstâncias a qual o circundavam e ele dizia, as coisas vão dar certo. Porque ele lembrava, na minha primeira defesa, quando eu estava preso, eu me defendi bem. Eu falei tudo aquilo que eu precisava falar. Ele tinha também a motivação, porque o povo onde ele estava ali, não estava tão perseguido quanto em outros lugares. Paulo, ele diz aqui, além de tudo isso, os irmãos da igreja estão orando constantemente pela minha vida. Essa é uma das coisas que dava esperança para ele. O povo intercedia por ele. E iam juntando essas coisas, ainda mais ele lembrava do que o Senhor Jesus Cristo tinha dito em Mateus, olha, não fiquem nervosos, ansiosos pelo que haveis de falar, porque na hora necessária, o Espírito Santo sobre vocês vai falar através de vocês. Então, juntando todas essas coisas, trazia ao apóstolo convicção. Mas você percebeu que a soberania de Deus, ela não descarta a responsabilidade nossa, a responsabilidade do homem, e quem está dizendo isso é o apóstolo que mais falou sobre soberania, sobre predestinação, ele sabendo de todas essas coisas, que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, nenhum deles passa despercebido. Deus não toma susto quando a gente comete algum erro, todos os nossos dias foram escritos e determinados, e ainda assim ele diz, o Senhor em sua soberania utiliza de recursos humanos, de instrumentos humanos, ele não separa essas duas coisas, mas ele diz, de uma forma que talvez eu não saiba explicar, de que a soberania de Deus, ela anda junto com a responsabilidade humana, não podemos desassociar essas coisas. Paulo tinha certeza, ele estava nas mãos do Senhor, o Senhor era quem iria o julgar no final das contas, mas mesmo sabendo que o rei, Paulo sabia que todas as coisas estavam debaixo do controle do Senhor, mas ainda assim ele dizia, irmãos, orem pela vida do pastor de vocês, orem. Paulo, ele tinha certeza que Deus é um Deus que cura, Jeová Rafa é o nome do nosso Senhor, só que não é por conta disso que nós vamos descartar remédios, tratamentos. Eu acho que foi a filha do Pelé, uns bons anos atrás, ela acho que estava com câncer, se eu não me engano, e crente, e os médicos dizendo, olha, você precisa tomar esse coquetel de remédio, você precisa fazer quimioterapia, radioterapia, não lembro qual era, e ela falou, não, Deus vai me salvar, morreu. Nós não podemos separar essas coisas, nós acreditamos de todo o coração que Deus, ele vai prover o pão nosso de cada dia, como eu preguei domingo, você crê nisso, amém? Mas isso significa que você pode acordar às 10 horas da manhã e não procurar trabalho? Acorda às 10, toma café 10h30, meio-dia, dá uma descansadinha, uma cochiladinha até 4h30 de novo, e acredita que Deus vai prover. Não, não vai. Deus, ele dá o pão, mas ele dá o pão através do nosso trabalho. Da mesma forma que Deus, ele não precisava de homens para comunicar o evangelho, e mesmo assim ele usa seres falhos, como eu e como você. A soberania de Deus nós não podemos desassociar de forma alguma, daquilo que nós devemos fazer. Se nós queremos ver prosperidade em nossa família, é necessário que se acorde mais cedo, que se trabalhe até mais tarde. Se nós queremos ver a igreja de Deus, a nossa comunidade local que avançar a cada dia mais, é necessário que você não apenas venha para os cultos, mas que você nos dias de culto também convide amigos, convide pessoas que não são da igreja, convide pessoas que não estão indo em nenhuma igreja, que você compartilhe vídeos, que você evangelize de fato. Essas coisas andam juntas, é mais ou menos aquela historinha, Tá, eu acho que a explicação, talvez a melhor ilustração seja a seguinte, de como que Deus, ele é soberano, mas ele não isenta a mim a sua responsabilidade. Conta que uma vez o rapaz estava num barco, então o barco dele começou a naufragar,
E as pessoas começaram a entrar em botes, como no Titanic, e começaram a sair. E dizendo para ele, vem para cá, o barco vai afundar. Ele disse, não, Deus vai me salvar. E o barco afundou. Aquelas pessoas que não conseguiram pegar bote, começaram a pegar em tábuas para ficar flutuando. E disseram, pega essa tábua. Ele, não, Deus vai me salvar. E ficou ali flutuando. Um bote voltou e disse, rapaz, sobe para cá. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Um helicóptero da marinha chega e joga uma corda para ele. Diz, venha, só falta você. Ele diz, não, Deus irá me salvar. Morreu afogado. Então ele chega no céu, bravo com Deus, dizendo, Senhor, olha a vergonha que o Senhor passou. Eu aqui demonstrando a minha fé, dizendo para todos que o Senhor ia me salvar, e cadê o Senhor me salvando? E Deus diz a ele, rapaz, eu mandei até helicóptero, você não veio porque você não quis. Eu sei que é só uma ilustração, mas para que você venhamos a entender que a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade, assim como Paulo dizia, olha, é Deus quem guarda a minha vida, mas orem por mim, orem pelos irmãos. Segundo, põe ele, por favor, meu irmão. Segundo, Paulo está certo de que não seria envergonhado. Versículo 20 e 21, olha o que vai dizer. Segundo a minha intensa expectativa, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida ou seja pela morte. Pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele não apenas tem a certeza de que as coisas vão andar por um caminho correto, mas ele diz, olha, a minha ardente expectativa de que eu serei liberto. Já, se fosse hoje, talvez, nos presídios de hoje, vai cantar a minha liberdade. Eu tenho certeza que vai. Convenhamos, se fosse você que estivesse preso, no lugar de Paulo, o que você mais desejaria seria ser livre. Paulo, às vezes, ele parece meio suicida. Ele diz, eu quero é glorificar a Deus. Se eu for livre, bem, e se eu morrer, amém. Parece coisa de louco, né? Mas ele diz, o meu maior objetivo é glorificar a Deus. Essa era a sua preocupação. De que forma? Ele sabia, olha, eu tenho certeza que eu vou ser liberto. E se eu for liberto, Deus vai ser glorificado. Mas pode ser que eu não seja. Mesmo tendo certeza. E se eu não for, e morrer aqui nessa cadeia, Deus também vai ser glorificado. E tenha em mente, qual que era o contexto? Paulo estava se defendendo diante de César. Não era diante de um presidente. Não era diante de um juiz corrupto da Suprema Corte. Paulo estava se defendendo diante de um imperador. Imperadores que aqui eram tratados de fato como Deus. Havia até o culto ao imperador. Ave César, salve César. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu diante do imperador, eu direi, tu és imperador, não Deus. Deus é somente um, e esse um é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele, somente Ele, e por causa de crer nisto é que eu estou aqui, e não direi nada que seja contrário a isso. Meus queridos, é necessário muita coragem, muita. Hoje em dia, na nossa sociedade, há muitas coisas que é necessário coragem também. Aqui é óbvio mais, né? Mas convenhamos, em púlpitos de igrejas evangélicas, se pregar apenas sobre bênção, apenas sobre teologia da prosperidade, meu irmão, isso não traz risco nenhum. Pregar que você tem que disciplinar o seu filho fisicamente traz. Você precisa de coragem para dentro de igrejas cristãs dizer assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Eu constantemente, quando eu falo contra o pastorado feminino, contra o feminismo, não é o pessoal de fora que pega no meu pé, sabe quem é? É o pessoal de dentro. De dentro não, que vocês, óbvio, né? De dentro que eu falo da cristandade.
mulheres que não aceitam de forma alguma se sujeitarem ao marido. E é necessário, porque até mesmo dentro da igreja, quando nós confrontamos as nossas queridas irmãs com esta verdade, tem gente que vai embora, e vai mesmo. Paulo teve coragem, porque nós não teríamos. Por que Paulo não tinha medo? Porque Paulo sabia, eu vou falar o que eu tenho que falar, independente do que as pessoas venham dizer, porque para mim, eu vivo para Cristo. Mas se eles morrerem, se eles me matarem, eu estou no lucro. Se você tem a morte como lucro, você não precisa temer ninguém. Se você sabe que há um Redentor que quando você morrer, irá ressuscitar você, e você vai viver diante dele por toda a eternidade, quem nós temeremos? Absolutamente ninguém. É tão certo que em Gálatas 2:20, põe ele por favor, Gálatas 2:20, olha o que diz, Paulo dizendo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo que ele está dizendo que é o seguinte, olha, quem está em mim agora, não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e eu vivo pela fé nele. E essas pessoas, esses homens maus, o máximo que eles podem fazer comigo, sabe o que é? É me matar. Jesus diz isso para mim e para você, não temam os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Eu não sei se isso nos anima ou nos entristece, né? O máximo pode ser matar você, não vão passar disso. Mas ele diz, temam a Deus, que além de matar o corpo, tem o poder de mandar a alma para o inferno. Ele nós devemos temer. E Paulo aqui, ele já estava totalmente vendido a Cristo, por isso ele não temia nada. É por isso que cristão com medo da morte, às vezes eu tenho dificuldade com isso, sabe por quê? Paulo está dizendo que, gente, viver é bom demais, mas morrer, vamos estar com Deus, o que pode ser melhor que isso? Só que você tem medo, eu sei que você tem medo de morrer. Mas lembre-se que a morte para nós não é o fim. Eu acho que foi há 3 semanas, eu acho, meu filho foi viajar com uns parentes meus aqui da igreja, né? E eu falei, eu tenho certeza, o avião começou a subir, ele vai pedir perdão dos pecados. É automático. Porque você pensa, não adianta, é difícil cair, mas vai cair comigo. A gente pensa. E a esposa do meu primo dizendo que na volta teve umas turbulências, um monte de coisa lá, né? E minha esposa apavorada, falei, não adianta, querida. Se tiver que morrer, já era, perdemos um. A gente não pode interferir nessas coisas. O dia de nós nos encontrarmos com Deus, meu irmão, você não pode adiantar nem atrasar. É por isso que não tem medo. Falei, vai, pode ir. E se cair o avião, cair, morreu, eu tinha que ir, gente, acabou. Por isso eu não preciso ter medo de saltar de paraquedas. E se o paraquedas não abrir? Se o paraquedas não abrir, é porque era o dia de você morrer. Se anima você, né? Acho que não. Então, eu e você como cristãos, não precisamos temer coisa alguma, era isso que Paulo está dizendo. Não temerei mal nenhum, porque os meus dias foram contados, todos eles, e determinados pelo Senhor. Terceiro, já estou encerrando. Eu não estou dizendo que você vai sair fazendo besteira agora por conta disso, né? Pastor, então quer dizer que eu posso sair por aí andando na chuva, raia para tudo que é lá, descalço. Então quer dizer que eu posso pular da sacada do meu prédio, que se não for o dia eu não morro. É tentar a Deus, né? Ou aquele jogador do Palmeiras, que ele diz assim, né? O Felipe Melo, que era do Palmeiras, ele diz, olha, eu não gosto de avião, né? Porque às vezes nem é o dia da gente morrer, mas se é o dia do piloto, todo mundo morre. Já era, né? Mas volta para cá. Terceiro, o grande dilema, morrer ou viver. Versículo 22, olha o que Paulo diz. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E no verso 24 ele diz, todavia, por vossa causa acho mais necessário permanecer no corpo. Olha o dilema de Paulo. Gente, vocês, meus irmãos de Filipos, vocês têm me ajudado tanto, vocês têm me suprido financeiramente. Vocês são uma igreja acolhedora que, olha, eu só tenho a agradecer a Deus por vocês. E eu amo estar com vocês. Ai, mas se eu morrer vai ser melhor.
Por quê? Porque eu vou estar com Cristo, eu só vou, na verdade, antes de vocês, porque depois todos nós iremos. Então esse é o dilema de Paulo. Eu falei, gente, viver é bom, mas morrer vai ser melhor. De forma nenhuma que ele está induzindo tendência suicida, claro que não, de forma nenhuma. Mas a grande preocupação deste apóstolo é em glorificar a Deus. Eu acho que eu coloquei ali, por favor. A primeira questão do Catecismo Maior de Westminster define de forma esplendorosa o objetivo da nossa vida como servos de Deus. Diz assim, é uma pergunta, né? Qual o fim supremo e principal do homem? Para que nós vivemos? Qual a finalidade da nossa vida? E a resposta é com base em Filipenses capítulo 1. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso fim é glorificar a Deus, é isso que Paulo está dizendo. Quer seja pela vida, quer seja pela morte, que tudo seja para a glória do Senhor. Assim eu e você devemos fazer, em tudo glorificarmos a Deus. E repare, Paulo aqui ele não é egoísta de forma nenhuma. Ele sabe, gente, estar com Deus é infinitamente melhor. Puxa, mas se eu ficar aqui, vai ser melhor talvez não para mim, mas para os irmãos. Então por conta disso, vai Senhor, aguentar esse povo aí mais um pouquinho. Não falou assim, óbvio, né? Mas por conta disso ele diz, olha, por amor a eles, olha, que Deus me conserve aqui. Porque viver com os irmãos, gente, é maravilhoso, né? Ontem, os irmãos fizeram essa surpresa para mim, e surpresa mesmo, me enganaram certinho. Alô? E eu sou muito grato a Deus pela igreja, pelos irmãos que Ele tem acrescentado. Só que eu sei, melhor que vocês é só o Senhor, meu Deus. Estar com vocês é bênção demais, mas o dia que os meus olhos se abrirem diante do Rei da Glória, este vai ser o melhor dia para todos nós. E por que Paulo diz isso? Lembra que em 2 Coríntios ele diz que ele, né, foi elevado ao terceiro céu, né, de uma forma, ele diz, né, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas então ele tem visões do que seria o céu. E com base nisso ele diz, gente, vocês não têm noção. Paulo volta sem palavras dizendo, olha o céu, vou explicar para vocês como que é. O céu não consigo falar, é mais ou menos isso, de tão bom que é aquele lugar. E isso aqui é uma resposta direta àquela questão sobre o que acontece conosco depois da morte. Isso é uma resposta direta. E o que nós vemos aqui é Paulo dizendo que ele morrer, o dia que morrer, ele vai estar com Cristo. É exatamente o que Jesus diz para o ladrão na cruz, lembra? Ele olha para aquele homem aos 45 do segundo tempo, que se arrepende de seus pecados, e diz para o Senhor assim, oh Deus, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual que é a resposta do Senhor? Olha, você vai dormir durante alguns anos aí, e depois, né, que as coisas forem se resolvendo aí, eu volto e a gente resolve tudo. Foi isso? Não foi. Uma coisa te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo está com o Senhor há cerca de 2000 anos. Os irmãos que morreram em Cristo antes de nós, nos precederam e já estão com o Senhor antes de nós. Por isso que essa doutrina herética, adventista, do sono da alma, é heresia. Não existe isso. Você morre, você fica dormindo para quando depois. Em Apocalipse, que eu já preguei aqui, é notório dizendo que as almas, elas falam, elas estão ali dizendo, Senhor, até quando? Então essa história de sono, meu irmão, é só mais uma, apenas mais uma das muitas heresias daquele povo lá. E Paulo, ele é confiante, por quê? Porque ele sabe, a confiança dele não está naquilo que ele faz, mas naquilo que Cristo fez. João capítulo 11, versículo 25, olha o que a Escritura diz. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo sabia que, por conta de Jesus Cristo, a morte não seria capaz de detê-lo. E o interessante aqui é que ele coloca as necessidades dos irmãos na frente de suas próprias necessidades. Senhor, para mim é melhor estar com Cristo, mas por amor a esses irmãos, quantos aqui de nós conseguimos fazer isso aqui? Colocar a vontade do outro na frente da nossa própria vontade.
Se você tem irmão, você sabe como que é. Vocês são irmãos, vocês se gostam. A primeira questão onde envolve opiniões diferentes, acabou a paz. Não se doam um pelo outro. Na igreja é assim que funciona. No seu casamento é assim que funciona. Você e eu temos uma enorme dificuldade em fazer isso que Paulo fez. Em vez de pensar na sua própria felicidade, pensar na alegria do próximo. É por isso que Paulo vai dizer aqui no verso 24, né? Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Que você possamos... Alô, calma aí, gente. Que eu e você possamos, de fato, entender que Deus nos chama para pensar primeiramente no próximo. E só depois em nós. E para encerrar, põe o último ali. Para encerrar, nós vemos que Paulo ele tinha um senso de dever, versículo 25 e 26. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Paulo diz, olha, é necessário que eu continue com vocês, e ele aqui elenca alguns motivos. Ele diz, olha, a primeira coisa é que para que vocês se desenvolvam através do ensino. Sim, porque eu tendo mais tempo de vida aqui com vocês, eu posso ensinar mais a respeito do nosso Salvador. Depois ele diz, olha, para que vocês tenham alegria e fé. Porque comigo aqui eu sei que vocês vão ficar mais alegres. Porque não adianta, se tem uma coisa que o pastor vai, é velório, é terrível. E por mais que nós sabemos que a Escritura diz que é um dia de festa no céu, quando é crente, é óbvio, né? Mas a festa é no céu. Aqui pra gente é choro, é tristeza e é dia de chorar mesmo. E depois ele diz que para que vocês se orgulhem em Cristo, daquilo que Ele tem feito através da minha vida. Você sabe, todos nós aqui temos uma vocação, todos nós. Talvez ainda você não descobriu a sua, mas todos nós temos uma. E é bem provável que talvez alguns vão descobrir essa vocação só no final da vida. Mas você vai descobrir. Enquanto isso, o que eu e você devemos fazer é aquele exemplo que eu sempre dou para encerrar. Lembra Martinho Lutero? A Reforma Protestante, ela vem e traz de volta aquele senso de que não são somente pastores que vivem para Deus. Todos nós vivemos para o Senhor. E então chega o sapateiro diante de Lutero, que tinha convertido, e diz, Lutero, e agora que eu converti, o que eu faço? Talvez esperando ouvir de Lutero o seguinte, venda a sua sapataria, vira um monge e vá para o monastério. O que Lutero diz para aquele homem? O que você faz? Ele diz, eu faço sapatos. Volte para casa e faça os melhores sapatos que você puder fazer. Assim você vai glorificar a Deus. Assim eu e você glorificamos a Deus, acordando de manhã, indo talvez para aquele serviço difícil, mas fazendo da melhor maneira possível. Está cortando aqui, né? Não? Então é só o retorno então. Fazendo da melhor maneira possível. Exercite fazer isso. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, que talvez é um tédio, seu patrão que talvez é chato, você, mãe, que vai voltar para sua casa e aquela rotina que não acaba nunca. Você sabe, né? A rotina de dona de casa, meu irmão, não tem fim. A vida de uma dona de casa são como as misericórdias do Senhor, renovam-se cada manhã e não tem fim. Até o Senhor voltar, essa é a sua vida. Mas a partir do momento que você entende que eu faço o café da manhã para o meu marido e para os meus filhos, mas que em primeiro lugar é para Deus, até o café você vai fazer melhor. A partir do momento que você entende que o seu trabalho, o contato que você tem com a sua esposa, a forma como você a trata, que tudo isso você faz para Deus, meu irmão, as coisas não ficam pesadas, não ficam. Eu adoro a história dele, que ele tinha uma dúvida, né, entre ser pastor ou ser político, e ele então preferiu enveredar pelo caminho da política e fez um bem danado
ajudando com a abolição da escravatura. Mas não olhe apenas para esses grandes nomes na sua vida. Você precisa fazer exatamente igual Paulo. Que toda a minha vida seja para glorificar o Senhor. Se as pessoas vão retribuir, não me importa. Se o patrão vai reconhecer, não me importa. Se o marido vai perceber que eu pintei o cabelo, não me importa. Porque você sabe, às vezes o marido não repara, né? Está o dia inteiro com você, o dia inteiro. Mas o que importa é eu e você vivermos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?